Oiê, a minha convidada de hoje é a Flávia Feitosa. Flávia, muito obrigada. É um prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite. A Flávia é psicóloga, mestre e doutora em psicologia social e também coach. Eu convidei a Flávia para conversar com a gente hoje porque eu assisti um vídeo incrível dela no canal do YouTube da Casa do Saber, que aliás eu amo. Tem vídeos incríveis, se você não conhece, eu já vou fazer uma propaganda. O canal do YouTube da Casa do Saber é maravilhoso e a Flávia falava em um vídeo sobre comunicação não violenta. Há algum tempo eu li um livro sobre isso e começou a me chamar a atenção esse tema, eu comecei a estudar sobre isso, por isso eu convidei a Flávia, que é uma especialista nesse assunto. Flávia, primeira coisa, explica pra gente, pra quem nunca ouviu esse termo, não sabe do que se trata, o que é comunicação não violenta? Então, a comunicação não violenta é uma forma da gente compreender a comunicação humana. Mais do que uma forma da gente entender, eu diria que ela é uma proposta de prática de comunicação para melhorar as nossas relações. A comunicação não violenta foi desenvolvida pelo Marshall Rosenberg. Marshall morreu há 2 anos e ele empacotou, acho que essa é uma boa palavra, empacotou a comunicação, a ideia de comunicação a partir de uma forma didática. Ele entendeu que nós nos comunicamos a partir de 4 passos. É lógico que a gente não se comunica passo 1, agora eu vou fazer o passo 2. Pensa assim. Eu vou fazer o passo 2 agora com você. Mas assim, pra gente entender por onde a gente pode passar pra melhorar minha forma de comunicar com o outro, ele falou em aprender a observar melhor as coisas ao invés de ficar julgando, porque a gente tem aquela mania, né? Sim, a gente julga o tempo todo. Eu olho você, já sei quem é você, já sei tudo de você. Como se eu soubesse tudo da sua vida. A gente é cheio de fazer isso, né? Às vezes sem perceber, é muito automático. Você olhou e imediatamente fez um julgamento e construiu sua opinião, né? Então, esse automático a gente sempre vai fazer. Não tem jeito, faz parte do nosso cérebro, faz parte da nossa sobrevivência, aprender a julgar as coisas. Então eu diria assim pra você, se você fosse lá na savana e você tivesse que saber se aquela sombra era de um animal ou de uma árvore, você precisava julgar. Tem que ser rápido. A gente sobreviveu porque a gente julga e porque a gente interpreta a realidade. Mas isso não nos é mais tão útil hoje em dia. Então, sim, quando eu preciso conscientemente observar as coisas e dizer, bom, eu tô julgando, eu tô interpretando, isso é o que eu tô pensando imediatamente, mas na verdade pode não ser isso. Mas você vê que é interessante, porque tudo que a gente faz tem uma função, né? Se tá nos prejudicando, igual a ansiedade. Todo mundo fala, a ansiedade é uma merda, a ansiedade. Mas a ansiedade tem um lado muito importante e muito bom. A ansiedade pode ser maravilhosa, se for bem controlada. É interessante isso, né? Mas você falou de 4 passos, né? Quais são eles? Então, a observação é o primeiro deles, foi isso que a gente falou. Os sentimentos diz respeito eu conseguir diagnosticar melhor o que eu sinto em determinada situação, por que eu estou me sentindo daquele jeito e poder entender como que a outra pessoa pode estar sentindo também. Só que daí, neste segundo passo, tem uma coisa super importante que na comunicação não violenta, que é a gente poder perceber o que é um sentimento de verdade. O Marshall fala em sentimentos e não sentimentos. O que é um não sentimento? Eu me senti criticada por você é um não sentimento. Eu me senti abandonada por você é um não sentimento. Eu me senti traída é um não sentimento. Vou pegar o traída então. A gente brinca assim, não, porque ele me traiu, porque onde já se viu, ele causou esse mal para mim. Eu brinco assim, né? Com as minhas alunas principalmente. Ele não te traiu. O objetivo dele não foi trair você. Ele estava se divertindo. Ele estava feliz, ele estava tendo prazer. Ele não fez isso para fazer alguma coisa para você. Ele fez isso para conseguir alguma coisa boa para ele. Olha que interessante, é verdade. E a gente tem mania de, ao julgar o que está acontecendo, julgar também como se o outro tivesse o poder de determinar como que você sente. Ninguém é responsável pela forma que a gente se sente. Então esse é o segundo passo. Eu estou triste, eu estou com raiva, eu não gosto disso que aconteceu, mas o outro não fez isso para mim. O Marshall diz que nós não fazemos nada para o outro, nós fazemos algo para buscar o bem para nós. Que é o que ele fala da necessidade, é sempre para atender alguma necessidade nossa. Ainda que você magoe o outro, na verdade você estava tentando era atender uma necessidade sua, é isso? Exatamente. E aí é o terceiro passo, que é o da necessidade. Da necessidade. Que é, na verdade, da tal palavra empatia.
Porque pra mim, assim, a comunicação não violenta, a gente tá falando de empatia para poder me comunicar melhor. Então o terceiro passo é, ok, tentar ver o que tá acontecendo mesmo. Tentar explorar quais são os reais sentimentos e não ficar se vitimizando sobre o que acontece. E aí poder estar pronto pra olhar pra pessoa e entender o que ela estava buscando, o que mobilizava essa pessoa. O Marshall diz que por trás de um embrulho feio sempre tem algo bonito, algo belo que pulsa dentro dessa pessoa. Então o embrulho é o que ela fez. Que pode ser ruim, pode ser uma coisa feia. Ninguém tá falando que então tudo bem, todo mundo tá perdoado. Não é isso. Eu não posso sair matando alguém, eu não posso sair fazendo coisas que vão deixar as outras pessoas magoadas. Mas muitas vezes as pessoas não é esse que é o foco delas, elas estão pensando nela. É automático. Nós somos egoístas, gente. Nós chegamos até aqui, nós sobrevivemos há tantos milhões de anos porque nós aprendemos muito a nos defender. Sim, nós somos narcisistas e egoístas. Exatamente. E foi assim que a gente foi evoluindo, né? É muito interessante esse ponto de vista, porque quando eu comecei a ler sobre isso, eu percebi. Às vezes a gente se magoa tanto com o que uma outra pessoa fala pra gente, mas tanto que você carrega aquilo na sua mente por anos. A pessoa falou e já esqueceu e ela não queria te magoar. Ela falou porque ela sentiu necessidade de falar. A pessoa não faz a menor ideia daquilo que aconteceu. Da marca que isso ficou. E você confunde isso. Então esse é o terceiro passo, que é o passo da empatia. Que é, na verdade, a grande pérola do trabalho do Marshall. Porque é levar a gente para entender o outro. Entender o outro significa compreender o que motiva aquela pessoa, o que ela estava querendo com aquilo. Isso costuma dar um alívio muito grande. E o que é o passo 4, o pedido? Então, aí o Marshall diz, no quarto passo, o que a gente vai fazer? A gente vai entendendo as nossas necessidades, entendendo os nossos sentimentos. Na verdade, os nossos sentimentos são a pista de quais são as nossas necessidades. Entendendo tudo isso, eu consigo chegar pra você e dizer, olha, eu entendo que você quer se divertir, que você tá cansado, que você precisa relaxar. Eu também quero isso. Mas eu gostaria de fazer isso indo pra praia. E a pessoa diz, mas eu gosto de fazer isso aqui na frente da televisão. Então, como é que a gente pode juntos conversar sobre isso? E aí podem entrar milhões de possibilidades, do tipo, sábado você escolhe o que a gente vai fazer, domingo quem escolhe sou eu. E aí a gente tem uma série de possibilidades de desenhar estratégias criativas que atendam ambas as necessidades. Então, isso significa, Flávia, que a gente também precisa aprender a pedir, a conversar, a expor as nossas necessidades de uma forma que não seja brigando. Porque a gente só sabe brigar, né? Você não ficou com a menina, você não levou o lixo fora, você não sei o quê. Então, mas aí a gente precisa, no primeiro lugar, é não julgar. E volta pro passo 1. Porque se você tem abertura para entender que pode estar acontecendo alguma coisa ali, que a princípio não é o que você está vendo, aí você consegue olhar para aquela situação. Óbvio que automaticamente você vai ficar com raiva, porque senão você nem se mobilizaria para essa conversa. Sim, sim. Aí você olha e fala assim, bom, pera lá, o que será que pode estar acontecendo? Deixa eu conversar com ela. Olha, eu não tô feliz desse jeito, isso está me angustiando, porque eu gostaria muito de fazer outras coisas, mas eu vejo que você está fazendo uma outra coisa. Por que você faz isso? O que você está querendo? Qual é a sua vontade? Será que a gente pode fazer um pedido de comunicação, de conexão, será que a gente pode sentar um dia, marcar um horário pra gente conversar, pra ver como é que a gente pode fazer com os nossos finais de semana? Porque você falou uma palavra mágica agora, que é a conexão, né? Casais, às vezes, estão completamente desconectados, né? Quando você vê muita briga, não tem nada disso. Você não sabe a necessidade do outro, às vezes você não sabe nem a sua, e nas relações de trabalho também vê muito isso. Então, o que a gente tá falando aqui? A gente tá falando muito de empatia, mas também de autoempatia. E aí, o que acontece com a gente hoje em dia? Estamos todos estressados, uma série de questões políticas acontecendo, uma série de brigas. Insegurança é uma coisa que quanto mais liberdade a gente tem no mundo, a gente não tem mais escravo no mundo. A gente pode morar em qualquer lugar do mundo hoje em dia. Só que ao mesmo tempo que a gente tem toda essa liberdade que o mundo moderno nos dá, a gente não tem segurança nenhuma. A gente não vai ter mais previdência, nenhum outro país tem como já teve no passado. Então, nós estamos extremamente estressados. Aí o que está acontecendo com as pessoas? Trabalha-se demais, dorme pouco, come mal, vive focado no medo. A nossa necessidade de empatia e de autoempatia é cada vez maior. Porque a gente vive numa velocidade muito grande, as coisas são muito rápidas. E você acha também, Flávia, que tá todo mundo, como você falou, nós estamos vivendo com medo da insegurança em geral, insegurança financeira, os pais com medo de não ter dinheiro suficiente
para criar os filhos, os adolescentes com medo de não ter um futuro que ganhe muito dinheiro. Então tá um ambiente muito difícil. E é nesse momento que a comunicação não violenta pode nos ajudar a criar ferramentas para viver um pouco melhor no caos, digamos assim, é isso? Sim, ela ajuda a gente acho que ela também nos alerta que a gente tem que parar um pouco, entendeu? A gente tem que parar pra pensar o que tá acontecendo. E até pra exercer escolhas na nossa vida, assim, o que eu quero de verdade? Que também tem uma outra coisa, né, que acho que tem um pouco a ver com o seu assunto. Por que eu quero ser magra demais? Por que eu quero ser famosa demais? Por que eu quero ser rica demais? O que isso atende minhas necessidades humanas essenciais de verdade? Exatamente. E nesse tema que você entrou, eu queria que você falasse pra gente quando a gente fala comunicação não violenta, é porque estamos tendo uma comunicação violenta com os outros e com nós mesmos muitas vezes. Essa teoria toda que o Marshall desenvolveu diz também a respeito do jeito que nós falamos com nós mesmos? Então, o Marshall, ele fala também sobre isso. Eu acho que o foco mais dele é na minha relação com o outro, mas para que eu me relacione com o outro, eu preciso ter consciência de quem sou eu, Sim. do que eu quero, do que eu gosto. E aí entra a autoempatia, a autocompaixão. Sim, porque se autocompaixão. você não sabe o que você sente, se você não consegue ser um observador dos seus sentimentos e pensamentos, o jeito de lidar com o outro vai sair todo atravessado. É né? isso. Então, o princípio de uma boa comunicação com o outro é eu estar preparado para comunicar comigo, para entender quais são os meus sentimentos, o que está acontecendo comigo, o que eu quero de cada uma das coisas que acontecem na minha vida. Por que eu levanto todos os dias? Por que eu vou... Decisões eu vou tomar baseadas no quê? Qual que é a relação que isso tem com o que eu quero de verdade? Eu brinco muito, assim, no trabalho de coaching, que nós temos que tomar muito cuidado, gente, para nós não sermos um barco à deriva no mundo. Sim, que às vezes a gente fica tão perdido na vida que fica mesmo um barco à deriva, né? E aí, o barco à deriva, nem a água do mar sabe para onde ela vai levar a gente. Ela depende da corrente, ela depende dos ventos, ela depende da maré, ela depende de uma série de coisas. A gente tem que buscar a nossa vela, a direção da nossa vela. A gente tem que entender quais são os ventos. A gente tem que entender quais são essas coisas todas. E assim, a vida é como um rio, um grande rio que tem seus afluentes, né? E assim, que escolhas que a gente vai tomar? Quais aquelas que vão me atender como pessoa? E elas estão muito longe dos estereótipos ideais de vida. Sim, muitas vezes você está seguindo uma profissão ou seguindo um caminho de vida porque você acha ou os outros disseram que aquele caminho ia te levar para o sucesso e para a felicidade. Quantas pessoas, na época que eu pedi demissão do meu trabalho, que eu trabalhava numa emissora de TV grande, importante, diziam, você é louca, pedir demissão de um trabalho desse para criar um canal no YouTube. E eu falava, gente, você não tem noção do que acontece aqui dentro, né? Então é isso que você está falando, meu barco estava à deriva. Hoje eu sei exatamente o caminho que eu quero percorrer e me sinto muito mais feliz neste trabalho aqui e isso foi muito life-changing, porque quando eu consegui entender quem eu era e o que eu queria fazer da minha vida, tudo muda. Eu estava numa reunião recentemente e a pessoa falava assim, não, mas eu não estou passando tanto trabalho para vocês nesse foco, porque eu fico preocupada, que vocês têm muita coisa para fazer, eu não quero, né, que vocês não queiram mais estar aqui. E aí a gente falou assim para essa pessoa que era o nosso líder, mas espera lá, nós precisamos dessas informações, nós precisamos continuar nisso. Se você confia que a gente cuida da gente, se não tiver bom, eu vou avisar. Mas você decidir por mim que isso não vai ser bom pra mim, não me ajuda. Então, na comunicação não violenta, a gente também tem um pouco dessa coisa que é, eu acredito que você cuida de você. E você deixa que eu cuido de mim. E a hora que eu achar que você não está agindo comigo da maneira que eu gostaria, eu vou colocar. Vou colocar. E posso colocar e ser compreendido e não julgado. E aí entra tudo. Né? E aí você pode ouvir de mim isso e dizer, nossa, mas será que ela está sendo agressiva? Não tô gostando disso. Por que ela está dizendo que ela não está gostando disso? Não, mas espera lá, deixa eu ouvir direito o que ela está falando. O que pode ter por trás disso? Outra cena, assim, que é muito comum, assim, de um casal que vai... Ou a família que vai fazer um almoço Dia das Mães e resolvem fazer num lugar. Não era o lugar que eu queria, mas era o lugar que eu achava que a minha mãe queria. Não era necessariamente o lugar que a minha mãe queria, mas ela achou que, como eu propus, era o que eu queria. Fica todo mundo achando...
Isso é muito comum na nossa vida, né? É muito comum. Ah, mas eu achei que você quisesse ir. Não, mas eu achei. E ninguém conversou, ninguém perguntou. E no final, assim, eu fui lá porque você quis. Não, eu que fui lá porque você quis. Então por que a gente não foi no terceiro lugar? E de repente o terceiro lugar, que era o que as duas, era o que as duas queriam. Nossa, como falta diálogo, né, nas nossas relações. Parou pra pensar nisso? Quantas vezes você viveu essa situação que a Flávia explicou agora? É exatamente isso, né? Eu tenho a CNV me ensinou uma coisa que foi muito libertadora na minha vida. Eu tinha uma questão com a agenda. Eu nunca podia atrasar ou desmarcar com alguém, era muito chato. Mas eu vivia atrasada porque, como eu não queria desmarcar com essa pessoa, eu dava um jeito de caber na minha agenda. E eu ia sempre chegar 5, 10 minutos atrasada porque tinha que encaixar muita coisa. Porque eu tentava encaixar muito e mudar era um horror. Como que você vai fazer isso? É um desrespeito com as pessoas. Eu passei a criar o hábito de ligar pra pessoa e perguntar pra ela: olha, eu posso ir nesse compromisso com você nesse horário, mas me ajudaria se a gente pudesse marcar 30 minutos mais tarde. Eu só queria saber como é que fica isso pra você. Gente, mudou a resposta normalmente é: nossa, você não sabe como me ajuda isso. E se você não tivesse perguntado isso, você nunca teria essa resposta. Então, quantas situações na nossa vida a gente não entrou em algum conflito pelo simples fato de não expor uma ideia, de não conversar. O medo, né, de conversar, Que interessante isso. Flávia, muito obrigada. Eu amei. É um prazer, uma honra ter você aqui. Admiro muito o seu trabalho. Se você não assistiu o vídeo que eu tô falando da Flávia, eu vou deixar aqui na descrição. Assista o vídeo também que você vai gostar. E na semana que vem a gente volta com mais um vídeo. Tchau!